A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo. Aqui, Pastor Vanderly Kiel, desejando meditar em mais uma porção das Escrituras Sagradas contigo. Estamos na sequência do estudo da Palavra de Deus no livro de Êxodo, capítulo 14, versos de 1 a 14. Estamos debaixo do tema Beco Sem Saída. Que situação você tem vivido? Você tem sido provado? Pois é. O povo de Deus também foi provado. Tiago, irmão do Senhor Jesus, nos escreve no capítulo 1, no verso 2: Meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação, pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Deus nos dá a oportunidade de crescer em momentos de dificuldade. E Tiago segue na sequência dizendo no verso 12: Feliz é aquele que suporta com paciência as provações e tentações, porque depois receberá a coroa da vida que Deus prometeu àqueles que o amam. Eu creio que você ama a Deus. O povo de Israel aguardava a libertação. Deus viu o sofrimento em que estavam e Deus providenciou libertação. Deus enviou Moisés. E depois, com seu braço estendido, com grandes sinais e maravilhas, Deus estava livrando o povo de Israel. Mas diante daquele beco sem saída que estavam, eles começaram a murmurar, começaram a reclamar. Eles disseram: será que não havia túmulos o suficiente no Egito? Então nós queremos meditar neste nosso encontro no texto de Êxodo capítulo 14, versos 7 a 12. Diz assim a palavra de Deus: que Faraó levou consigo 600 dos melhores carros de guerra, além das demais carruagens de batalha do Egito, como cada um com o seu comandante. O Senhor endureceu o coração do Faraó, rei do Egito, para que ele perseguisse os israelitas que haviam partido triunfantemente. Os egípcios os perseguiram com todas as forças do exército do Faraó. Todos os seus cavalos e carros de guerra, cavaleiros e tropas, e os alcançaram no acampamento em Pi-Hairote, à beira do mar, em frente a Baal-Zefon. Quando o Faraó se aproximava, os israelitas levantaram os olhos e viram os egípcios marchando contra eles. Em pânico, clamaram ao Senhor e disseram a Moisés: Por que você nos trouxe ao deserto para morrer? Não havia sepulturas no Egito? O que você fez conosco? Por que nos forçou a sair do Egito quando ainda estávamos no Egito? Não lhe avisamos que isso aconteceria? Dissemos: Deixa-nos em paz. Continuaremos a servir os egípcios. Afinal, é melhor ser escravo no Egito que ser um cadáver no deserto. Olha o nível de preocupação que aquele povo se encontrava. Eles analisaram e viram que a decisão de seguir Moisés e ir para a terra prometida estava se tornando algo pior do que ser escravo, pior do que a situação em que eles viviam no Egito. E o texto nos diz que eles então foram provados. Que tipo de provas eles estavam passando?
Hoje nós somos provados. Tiago nos diz que nós devemos ter motivos de alegria de sermos provados para que a nossa fé seja aprovada. É certo que no momento das provas nós não nos sentimos agradáveis. Quando um aluno passa por uma prova, por um teste, ele fica tenso, ele fica preocupado. Mas a prova não é para sermos reprovados, e sim aprovados. Deus já conhece a nossa limitação. Nós é quem não conhecemos. Nós é que não conhecemos quais são os nossos próprios limites. A nossa fé, ela precisa de ser provada para ser aprovada. Pedro diz que a nossa fé, ela é mais preciosa do que o ouro que é depurado pelo fogo. As dificuldades nos colocam à prova. E então, o povo de Israel, neste evento, foi provado por Deus em sua obediência. Eles foram obedientes, eles seguiram Moisés. Mas quando chegaram naquele lugar, que era um beco sem saída, eles imaginaram que Moisés não era o líder adequado que Deus havia escolhido. Eles foram provados na sua confiança. Eles começaram a clamar a Deus desesperados. Eles não confiaram mais em Deus. Eles não confiaram que Deus era poderoso para libertá-los, mesmo depois de ter visto todos aqueles sinais lá no Egito. Eles foram provados na sua perseverança. A grande questão da perseverança é você perseverar até o fim. Enquanto há vida, há esperança. E é necessário perseverança. Então, nesses dias em que estamos passando por dificuldades, nunca antes vista, pelo menos é o que todos estão dizendo, nunca vimos isto acontecer. Então, é necessário perseverança, persevere, não desista. E ainda, eles foram provados na sua fidelidade. Nós somos chamados para sermos fiéis ao Senhor. Fruto do Espírito é fidelidade. Fé e fidelidade ao Senhor. O povo de Israel, então, foi provado. Ele foi levado àquele beco sem saída pelo próprio Senhor. Foi ali naquele lugar que Deus executou também os seus propósitos. E hoje nós vimos que o próprio povo de Israel, foi provado. Que nós, ao sermos provados, sejamos aprovados. E assim receberemos certamente a coroa da vida. Que Deus abençoe você na sua aprovação a não desistir, a não retroceder, mas perseverar, obedecer, confiar e, em fidelidade, andar com o Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus, que com sua fidelidade foi até o fim e nos resgatou. Deus te abençoe, em Cristo Jesus. Amém e amém.